Muito boa tarde a todas e a todos. Queria agradecer, evidentemente, o convite do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. A minha intervenção será necessariamente rápida, não só por questões protocolares, mas também porque para aturarem juízes já basta no tribunal, não precisam de aturar mais um durante muito mais tempo. Como em qualquer congresso de uma associação membro da MEDEL, é sempre um prazer para o Presidente da MEDEL reportar as suas atividades às suas associadas. Neste caso, permitam-me que transmita o especial prazer que me dá participar nesta reunião do Ministério Público, porque me sinto entre amigos e verdadeiramente assim é, pela forma como me acolheram e como sempre me têm acolhido nestas reuniões, e queria agradecer a todos por isso. Sendo muito rápido, ia estruturar esta minha rápida intervenção em torno de dois eixos essenciais. Por um lado, aquilo que me parece dever ser o papel de qualquer presidente da MEDEL numa intervenção perante um congresso de uma sua associada, ou seja, uma prestação de contas daquilo que tem sido a atividade mais recente da MEDEL, sendo uma associação da qual o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público faz parte, e, por último, um certo enquadramento internacional, neste caso, dos desafios que o Ministério Público, estando aqui num congresso de magistrados do Ministério Público, dos desafios que o Ministério Público terá de enfrentar. No âmbito da prestação de contas, não tomando muito tempo, iria abordar três pontos essenciais do que tem sido a atividade da MEDEL nestes últimos anos. Por um lado, o que tem sido a nossa atividade na proteção de colegas de outros países, por outro lado, na defesa dos direitos fundamentais e, por último, naquilo que internacionalmente se fala na rule of law, na defesa do Estado de Direito, da independência do Poder Judicial, nomeadamente da independência do Ministério Público. Eu iria começar pelo que tem sido o mais dramático, e quando digo mais dramático falo na proteção que temos tido de dar aos nossos colegas de outros países. Nós temos vivido situações dramáticas, e quando digo dramáticas não estou a exagerar na palavra. Tínhamos enfrentado essencialmente a situação na Turquia desde 2016. A situação turca é uma situação a todos os títulos exemplar daquilo que pode ser a destruição sistemática e organizada do Estado de Direito no país. Nós temos o presidente da associação, Yarsav, que é a Associação dos Juízes e Procuradores Independentes Turcos, que está preso desde outubro de 2016, portanto estamos a falar de alguém com quem eu estive em congressos como este, com quem jantei, com quem almocei, com quem convivi, e que está na cadeia desde outubro de 2016. Foi condenado a uma pena de prisão de 10 anos por alegada pertença a uma organização terrorista. Aliás, vocês estão na presença de um perigoso financiador do terrorismo, porque nós, na MEDEL, abrimos uma conta, e tal como na Associação Europeia de Juízes, abrimos uma conta para auxiliar os familiares de todos os magistrados e advogados turcos que foram saneados, viram as suas propriedades expropriadas, ficaram sem qualquer meio de subsistência e, portanto, por isso passamos a ser considerados financiadores de terrorismo, porque automaticamente, aos olhos do poder turco, se eles fazem parte de uma organização terrorista, então nós estamos a financiar terroristas. Pior do que isso, temos ajudado colegas a fugirem da Turquia. Ainda a semana passada tivemos a boa notícia de que um dos juízes que costumava vir às reuniões da MEDEL viu finalmente, ele e a sua família, que estão neste momento na Holanda, viu finalmente o processo de asilo concluído, foi-lhe concedido asilo na Holanda. Temos vários colegas na França, na Alemanha. Estamos a falar de gente que fugiu em barcos como aqueles que nós vemos nas imagens todos os dias a atravessar o Mediterrâneo. Portanto, tiveram de entregar todo o dinheiro que tinham a passadores para poderem atravessar o Mediterrâneo em barcos desses. Chegados à Grécia, tivemos de os ajudar com proteção legal e tivemos de pagar advogados para os ajudarem nos seus processos de asilo. Infelizmente, nem todos tiveram a sorte de conseguir chegar. Tudo isto que lhes estou a dizer no site da MEDEL, que é medelnet.eu, ou no nosso Twitter ou no Facebook, podem ter ao longo destes últimos anos o que nós fomos fazendo. Temos notícias, dou-lhes um exemplo de um casal de procuradores cujos 2 filhos pequenos morreram durante a travessia. E nós temos fotografias no site desse casal de procuradores a sepultar os filhos numa ilha grega com vista para a Turquia. Portanto, nós estamos a falar deste nível de tragédia. Coisas que seriam inimagináveis há uns anos, mas que infelizmente é o que se tem verificado. Temos também, para além da Polónia, de que falarei a seguir, noutro enquadramento, tentado nas últimas semanas dar apoio ao que se está a passar na Ucrânia. Na parte da Ucrânia temos essencialmente 3
eixos essenciais do que estamos a fazer. Quando digo estamos, falamos nas nossas associações e na MEDEL, na medida em que pode, de certa forma, agilizar o trabalho de todas elas. Os magistrados que estão na Ucrânia, ao contrário do que sucede com os outros cidadãos, como têm visto nas notícias, mulheres e crianças podem sair, homens entre os 18 e os 60 e tal anos não podem sair. O que se tem passado na Ucrânia, no caso dos magistrados, não é assim, portanto, por desempenharem funções de soberania, são obrigados a permanecer no território e têm permanecido corajosamente no território. Nós, através de colegas, nomeadamente colegas polacos e alemães que estavam em projetos de cooperação no âmbito do Poder Judicial na União Europeia, na Ucrânia, temos estado a prestar apoio. A situação neste momento é que nós temos magistrados a trabalharem nas caves de Kiev para tentarem salvar os processos, especialmente aqueles das zonas que já foram ocupadas. E podem parecer coisas de sumenos, mas temos magistrados neste momento a tentarem salvar processos de coisas tão básicas como de registros de propriedade das zonas que já foram ocupadas pela Rússia, para que um dia que a situação volte à normalidade, tudo possa continuar a funcionar normalmente. Estamos também a tentar ajudar as famílias desses colegas e, portanto, estamos a falar de colegas que não podem sair, mas que enviam, por exemplo, os seus filhos para fora. Ainda há 2 semanas, no espaço de poucas horas, conseguimos arranjar um apartamento em Bruxelas para a família de um procurador ucraniano que tinha fugido e nós, através da nossa rede, conseguimos arranjar um apartamento que estava livre de colegas nossos e eles estão lá neste momento alojados. E depois estamos a tentar, através desses nossos colegas estrangeiros que lá estavam, fazer algo que também, e como qualquer bom procurador compreenderão melhor que eu, estamos neste momento a tentar ajudá-los a recolher e conservar provas de crimes de guerra que estejam a ser cometidos e que possam vir futuramente a ser utilizados em tribunais internacionais. Neste momento toda a gente se concentra e bem na emergência da guerra, mas todos nós queremos que os crimes de guerra que sejam cometidos venham a ser levados perante um tribunal e venham a ser alvo de uma apreciação por um tribunal. E para isso ser feito é preciso atuar já e neste momento. E é preciso que neste momento se recolham e se conservem as provas que futuramente podem vir a servir para esse julgamento, que todos esperamos que venha a acontecer. Pode nunca vir a acontecer, mas se nós não as conservarmos agora, essas provas é que nunca de certeza virá a acontecer. Estamos a auxiliar os colegas ucranianos através desses nossos outros colegas que lá estiveram e estamos também há uma instituição que recebeu um prémio bastante prestigiado na Noruega o ano passado, que se dedica precisamente em situações de conflito a recolher e a conservar provas de crimes contra a humanidade que sejam praticados. Estamos neste momento a tentar pô-los em contacto com esses nossos colegas. No âmbito da defesa dos direitos fundamentais, passando aos 2 últimos pontos e muito rapidamente, dou-lhes apenas um exemplo. A MEDEL e 4 outras organizações não governamentais, orgulhando-se de ser uma associação de magistrados progressista, apresentou há 2 semanas a primeira queixa de sempre contra o Estado espanhol por violação da Carta Social Europeia. Provavelmente terão acompanhado, há um bairro nos arredores de Madrid chamado a Canhada Real, ao qual foi cortada a luz elétrica há mais de 1 ano, com o argumento de que haveria plantações de cannabis e, portanto, foi-lhes cortada a energia, totalmente a eletricidade. Isto é uma violação clara de todos os direitos sociais, nomeadamente os que estão na Carta Social Europeia. Há crianças que não têm água quente há mais de 1 ano e meio, há gente que já morreu por não ter onde guardar a insulina, nós estamos a falar do país ao lado do nosso, por não ter um frigorífico onde guardar a insulina que precisa para tratar da diabetes. E nós apresentamos, juntamente com outras 3 ONGs, uma queixa contra o Estado espanhol, foi a primeira queixa da história do Estado espanhol, por violação da Carta Social Europeia. Apresentámos-la em conferência de imprensa a semana passada, vamos ver o resultado que terá, mas pelo menos alguma agitação já causou. Por último, no que toca à prestação de contas, no que toca à independência do Ministério Público, o que nós temos andado a fazer, a MEDEL é a única associação de magistrados que engloba associações de juízes e de procuradores. E nós fazemos questão de levar a palavra dos procuradores a todos os sítios onde vamos. Isto porque tem-se falado muito, e ainda bem, nas questões da independência dos juízes e nos ataques que têm sido feitos contra a independência do Poder Judicial, e aquilo que a MEDEL tem insistido é que nunca poderá haver um Poder Judicial independente sem que haja um Ministério Público independente. E nós temos visto, nomeadamente na Polónia, quais são as consequências de ter um Ministério Público que é um braço armado do Governo.
nós temos associações de procuradores da Polónia, nomeadamente uma chamada Lex Super Omnia, que é membro da MEDEL, que tem feito relatórios importantíssimos sobre os abusos que têm sido cometidos e a instrumentalização que tem sido feita do Ministério Público na Polónia. E nós temos levado isto sempre às instâncias europeias. Na conferência que organizamos em dezembro em Lisboa, tivemos um painel totalmente dedicado à independência do Ministério Público. O último parecer do Conselho Consultivo dos Procuradores Europeus, no passado mês de novembro, foi precisamente sobre um bocado a súmula da jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e do Tribunal de Justiça da União Europeia sobre a independência do Ministério Público. E aquilo que nós temos tentado fazer é tentar alertar, e ainda agora em maio haverá o primeiro fórum dos juízes europeus que será organizado pela Rede Europeia de Formação Judiciária, e quando fui convidado para ir lá falar, a primeira coisa que disse foi: eu vou, mas vou falar também dos procuradores. Porque, sendo da MEDEL, toda a gente falará dos juízes e ninguém falará dos procuradores, e é nosso dever também fazê-lo. Grande parte, uma conclusão minha, mas que creio que será partilhada por muita gente, grande parte do que será a defesa do Poder Judicial e da independência do Poder Judicial na Europa passará pela defesa de um estatuto de verdadeira independência do Ministério Público que seja baseado em mínimos comuns em toda a Europa. Porque, se no que toca à independência dos juízes, até os Estados que a violam não têm coragem de dizer que os juízes não devem ser independentes, no caso do Ministério Público isso não é assim. E nós ainda hoje, em Estados, muitos deles dos Estados fundadores da União Europeia, ainda há muita resistência a uma verdadeira independência do Ministério Público. E é esta luta que nós temos de travar no futuro. Feita esta prestação de contas do que tem sido a atividade da MEDEL nestes últimos anos, e para concluir, e aquilo que eu chamei um enquadramento internacional e que será muito rápido, este é o meu 5º e último ano de mandato como Presidente da MEDEL, portanto, provavelmente será de certeza a minha última intervenção perante um congresso do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público em Portugal, e aquilo que eu queria apelar era, partindo daquilo que eu acabei de dizer quanto à importância da defesa da independência do Ministério Público. É preciso que o Ministério Público português comece a ter orgulho em si próprio. E era isto que eu gostava de deixar bem dito aqui. Nós temos várias lutas, temos vários problemas e temos uma luta permanente pela defesa da independência, seja interna, seja externa, do Ministério Público. O que eu acho que o Ministério Público tem de começar a fazer cada vez mais, o Ministério Público português, é assumir-se como o modelo que deve ser seguido internacionalmente. Podem perguntar ao Albuquerque, que aqui está presente, podem perguntar a uma série de pessoas que têm intervindo. Sempre que algum português apresenta o modelo do Ministério Público português em qualquer fórum internacional, esse é o modelo que é alvo de inveja por qualquer procurador em qualquer país europeu. E é hora de nós começarmos a assumir o orgulho de termos este modelo, mas mais do que isso, de começarmos a assumir que este deve ser o embrião do que deve ser o modelo europeu. Por duas razões. Primeiro, porque se não o fizermos, haverá muitos países que tentarão impor o seu modelo que é contrário ao nosso, e aí teremos alguns problemas, e vimos isto na discussão do que foi a instituição do Gabinete da Procuradoria Europeia. E depois, porque nós precisamos que se veja lá fora que é possível ter um Ministério Público independente e autónomo e um Ministério Público que funcione, que é esse o grande medo de todos os países que defendem que o Ministério Público não deve ter autonomia. E aqui, este é o último apelo que faço, o que digo não vale para o Sindicato do Ministério Público, porque o Sindicato do Ministério Público, se há coisa que tem feito ao longo dos anos, e o facto de ser um dos fundadores da MEDEL assim o demonstra, portanto, já há mais de 35 anos que vem travando esta luta, aqui o apelo que faço é aos atores institucionais, nomeadamente a Procuradoria-Geral da República. É preciso que a Procuradoria-Geral da República Portuguesa assuma de uma vez por todas que tem de ter um papel ativo internacional, que não pode ser só uma instituição que se preocupa com as questões nacionais, mas é preciso que faça ouvir a sua voz cada vez mais lá fora, que nas instâncias europeias, nomeadamente europeias, faça valer o que é o modelo português e, acima de tudo, que transmita e que comunique aos demais países o que é o modelo português e porque é que o modelo português funciona. Pode ter os problemas que tenha, mas são incomparáveis os problemas dos outros países, e é importantíssimo que um ator institucional como a Procuradoria-Geral da República comece de uma vez por todas a assumir as responsabilidades que tem a nível internacional.
Com isto, e sendo este o meu último discurso, como digo, perante o Congresso dos Sindicatos dos Magistrados do Ministério Público, só me resta agradecer-lhes o que ao longo destes 5 anos tem sido a intervenção do sindicato na MEDEL, que eu espero que continue a ser e desejavelmente cada vez mais. Muito obrigado.